Bom dia! Vamos preparar 5 cafés da manhã incríveis com ovos juntas. Primeiro, uma omelete. Vou começar quebrando 2 ovos, separando as claras das gemas em 2 tigelas diferentes. Estou colocando as claras na tigela maior para termos espaço suficiente quando formos batê-las depois. Depois, com uma batedeira em velocidade alta, vou bater as claras até formar picos firmes. Você percebe que chegou ao ponto de picos firmes quando as claras começam a ficar com um aspecto brilhante. E quando você vira o batedor, pequenos picos de merengue se formam bem na ponta. Certo, agora vamos para as gemas. Eu só pego a mesma batedeira que usei e dou uma batida só até elas se desmancharem. Isso não demora quase nada. Depois, vou pegar meia xícara das claras e misturar diretamente nas gemas para deixar tudo mais leve. Não tenha medo de bater com força nesse processo. Você só quer misturar bem para que combine direitinho com as claras depois. Eu sei que tem algumas etapas nesse processo todo, mas é tudo sobre misturar, misturar, misturar. Certo, agora transfira essa mistura de gemas para as claras. E vamos apenas incorporar delicadamente as claras até que tudo esteja completamente misturado. É incrível o quanto de volume você consegue só batendo 2 ovos assim. Impressionante. Mas agora vamos cozinhar nossa omelete. Você pode personalizá-la como quiser. Só certifique-se de que seus recheios estejam prontos. Agora, em uma frigideira pequena, vou usar uma de 20 centímetros aqui. Com o fogão em fogo médio, vou adicionar 1 colher de sopa de manteiga no fundo e deixar derreter. Gire a frigideira para que ela fique completamente untada, até mesmo nas laterais. E então, adicionamos nossa mistura de ovos. Vamos espalhar a mistura para que fique uniforme e deixar o fundo cozinhar por cerca de 1 minuto. E então, vamos polvilhar nosso queijo e ervas. Eu, pessoalmente, gosto só de pedacinhos de queijo de cabra e salsa, mas cheddar e presunto também ficam ótimos aqui. Dê uma mexidinha na parte de cima, só não mexa no fundo. E então, vamos tampar por 2 minutos. Isso vai ajudar a parte de cima a cozinhar no vapor, além de derreter nosso queijo. Virar uma omelete pode dar um certo medo, mas eu prometo que essa aqui é a prova de erros. Até uma criança de 8 anos consegue fazer. Se você quiser que ela cozinhe um pouco mais, é só deixar a tampa por mais 30 segundos. Agora transfira direto da frigideira para um prato. Ela vai deslizar facilmente. E enquanto você faz isso, vá dobrando a parte de cima da omelete. Assim você consegue uma omelete fofa, macia e completamente deliciosa. Impossível de errar. Uma excelente omelete soufflé. Essa é uma versão divertida do clássico ovo no buraco. Só que eu estou fazendo ovo no buraco do bagel. Isso também lembra um sanduíche de café da manhã. Quero dizer, um bagel já tem um buraco, então pensei, por que não? Vamos preparar os bagels depois, mas vou começar derretendo um pouco de manteiga. Cada metade de bagel precisa de 1 colher de sopa de manteiga derretida. Então, como vou cortar 2 bagels, vamos derreter 4 colheres de sopa de manteiga. Enquanto começa a derreter, vou adicionar um dente de alho que já amassei, junto com um ramo de alecrim. Você também pode usar tomilho ou qualquer outra erva resistente aqui. Isso vai infundir a manteiga com um sabor terroso delicioso. Quando estiver pronto, vamos reservar e preparar nossos bagels. Então, antes de cortar seus bagels, certifique-se de que o buraco do bagel seja largo o suficiente, cerca de 5 a 7 centímetros de largura, para que você possa colocar o ovo depois. Se o buraco do bagel estiver muito pequeno, é só pegar a faca e aumentar um pouco. Vou cortar 2 deles ao meio e mergulhar na manteiga derretida. Depois, vou colocá-los com a parte cortada para baixo em uma assadeira forrada com papel manteiga. Agora, vamos pegar o nosso salame e, como se fosse fazer uma rosa de salame, mas no bagel, é só colocar dentro do buraco do bagel, garantindo que cubra o fundo. Depois, gosto de pegar um pouco de queijo que já cortei em fatias finas e colocar ao redor das laterais do bagel. Assim ele derrete e fica bem crocante. Por fim, quebre o ovo direto no buraco, e não tem problema se a clara escorrer um pouquinho. Vai ficar com um visual mais rústico e dramático depois que terminar de assar. Agora, coloque cuidadosamente no forno pré-aquecido a 190 graus e asse por 12 a 15 minutos, ou até que a gema esteja no ponto que você prefere. Eu gosto de deixar por cerca de 12 minutos. Depois, retire do forno e deixe esfriar um pouco. Para decorar, eu gosto de polvilhar um pouco de salsa picada, só para dar um toque de frescor, e aproveitar esse café da manhã gostoso e quentinho com garfo e faca. Isso é parte sanduíche de bagel, parte ovo no buraco e totalmente delicioso. Todos os sabores que você ama dessa massa clássica, só que agora na torrada com ovos. Vamos fazer uma torrada com ovos a cacio e pepe. Eu vou pegar uma fatia de pão e colocar na torradeira, deixar ela ficar bem douradinha. Agora vamos para os ovos. Vamos pegar 2 ovos, quebrar em uma tigela e temperar com um pouco de sal e pimenta. Depois, vou ralar 2 colheres de sopa de queijo parmesão na mistura e bater tudo. Para cozinhar, vou usar uma frigideira antiaderente, que vou colocar em fogo médio e derreter 1 colher de sopa de manteiga. Então, em vez de manteiga, você sempre pode usar azeite de oliva, mas eu simplesmente prefiro a cremosidade que a manteiga adiciona a esse prato. Depois, adicione a mistura de ovos e apenas raspe os ovos no fundo até que se formem pequenas fitas.
vai começar a coagular um pouco, mas para mim, eu quero um ovo mexido bem cremoso. Então eu vou cozinhar até que esteja quase totalmente cozido, com uma textura sedosa e cremosa. Se você preferir que fique um pouco mais firme, é só deixar por mais 30 segundos para endurecer. Me avise quando parar. Ok, acho que assim está bom. Vou ralar uma porção de queijo parmesão por cima e colocar mais uma generosa pitada de pimenta do reino. Eu gosto de torrada de pão de fermentação natural porque acho que combina muito bem com esse prato. Uma torrada de ovo deliciosa que você com certeza vai querer repetir sempre. A próxima é um café da manhã turco tradicional chamado shilbir, com iogurte salgado e sabores vibrantes. É a minha nova maneira favorita de começar o dia. Eu começo colocando uma xícara de iogurte grego integral em uma tigela. Eu prefiro o tipo integral porque é mais cremoso, mas use o que você gostar. Depois disso, eu adiciono um dente de alho picado, o suco de meio limão, uma pitada de sal e, isso é opcional, mas eu gosto de colocar um pouco de endro no meu iogurte. Isso só adiciona mais sabor de ervas. Então, depois que você terminar de misturar, é só deixar de lado. Mas não coloque na geladeira, porque ele deve ser servido em temperatura ambiente. Agora vamos fazer a nossa deliciosa manteiga temperada, que vai ser derramada por cima do iogurte. Vou derreter de 1 a 2 colheres de sopa de manteiga em uma panelinha, minha mini panela aqui. E assim que começar a derreter, vou adicionar meia colher de chá de páprica e meia colher de chá de pimenta de Alepo. Então, os flocos de pimenta de Alepo são amplamente usados em pratos mediterrâneos e turcos. Elas dão uma cor realmente bonita à manteiga, além de serem levemente picantes e terem um sabor salgado único, meio parecido com uva passa. Mas se você não conseguir encontrar, um ótimo substituto seria o gochugaru, que são flocos de pimenta coreana. Agora vamos preparar alguns ovos pochê. Em uma panela cheia de água até a metade, vou adicionar uma colher de sopa de vinagre branco e deixar ferver bastante. Agora coloque 1 ou 2 ovos, como preferir, bem rente à água e deixe ferver por 2 minutos e meio. Para um tutorial mais detalhado de como fazer ovos pochê perfeitos, assista ao meu outro vídeo com 5 ideias de café da manhã, onde você encontra inspirações doces e salgadas. Então, assista depois deste vídeo. Retire-os com uma escumadeira e deixe a água escorrer por cerca de 1 minuto. Agora, para montar tudo, vamos despejar nossa manteiga temperada diretamente sobre o iogurte. Coloque os ovos pochê por cima. Adicione mais manteiga se quiser. E eu gosto de polvilhar um pouco de za'atar, que é outro tempero mediterrâneo que tem tomilho e outras especiarias. E claro, mais endro picado. Para servir, você pode espalhar ou mergulhar isso em um pouco de pão sírio, ou até mesmo pão torrado, que é o que eu tenho aqui. Quanto mais crocante o pão, melhor, pois ele absorve a gema do ovo e todo o molho com o iogurte. Não é muito picante e o sabor é simplesmente maravilhoso. Eu adoro encontrar novas maneiras de usar ingredientes que já temos em casa. E esse é um prato que eu poderia comer várias e várias vezes no café da manhã, no almoço ou até no jantar. Essas panquecas salgadas de kimchi são um acompanhamento coreano clássico que eu gosto de misturar com ovo no café da manhã. E na verdade, eu tenho uma receita de panqueca de kimchi no meu livro de receitas, mas hoje vamos fazer uma versão modificada dela. Primeiro de tudo, nosso ovo. Vou quebrar o ovo em uma tigela pequena, bater bem e depois vamos apenas reservar. Agora vamos preparar nosso kimchi. Isso é bem forte. Mas quanto mais velho o kimchi, melhor, porque tem mais sabor, é mais concentrado e, na verdade, é perfeito para essa receita. Vou pegar cerca de 1,5 xícaras, junto com umas 2 colheres de sopa do líquido e colocar em uma tigela. Depois, com uma tesoura, vou cortar em pedaços menores. O Nate me ensinou que essa é a maneira mais fácil de cortar kimchi e não faz muita bagunça. Depois, em uma tigela grande, vou misturar 3/4 de xícara de farinha de trigo com 1/4 de xícara de amido de batata. A combinação dessas duas farinhas vai ajudar a deixar a massa leve e crocante. No meu livro, eu uso farinha de arroz, mas não tenho nenhuma aqui agora. Então, essa é uma ótima substituição junto com o amido de milho. Isso ajuda a deixar a massa mais leve e faz com que as panquecas fiquem crocantes. Misture as farinhas rapidinho. Em seguida, na mesma tigela, vamos adicionar o kimchi picado, os ovos batidos, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, 1 colher de sopa de molho de soja e 2 colheres de chá de óleo de gergelim. E por fim, 1/4 de xícara de água morna. Misture tudo até obter uma massa bem grossa. E então, vamos fritar. Em uma frigideira grande de ferro, vou adicionar um pouco de óleo no fundo, apenas o suficiente para cobrir. E então vamos colocar nossa massa de panqueca bem por cima. Com isso, você pode fazer panquecas pequenas ou uma bem grande. Fica totalmente a seu critério. Eu prefiro uma de tamanho médio, então divido a massa em 2 partes. Cozinhe cada lado por 2 a 3 minutos até ficar dourado e então é só virar, fazendo o mesmo do outro lado. Agora transfira a panqueca para um prato e aproveite com um molho de soja para mergulhar. A receita também está no meu livro de receitas, cujo link está abaixo. Essa panqueca salgada de kimchi para o café da manhã é uma daquelas que eu prometo que você vai ficar com vontade de comer de novo. Espero que vocês tenham achado todas essas ideias de café da manhã empolgantes. Confiram meus outros vídeos para mais ideias de café da manhã. Muito obrigada por assistirem. Vejo vocês na próxima.
Muito bem. Muito bem. Bom, corta. Ok, faça.